As derivadas. No século XVII, na França, Pierre Fermat iniciou seus estudos com o conceito de derivadas. Estudando as funções, ele percebeu que algumas não batiam com a definição de reta tangente da época. Foi aí que surgiu o problema da tangente. Fermat resolveu o problema da seguinte maneira. Para determinar uma reta tangente a uma curva no ponto P, ele definiu um outro ponto Q na curva e considerou a reta PQ. Então, ele aproximou o ponto Q ao ponto P, obtendo assim retas PQ, que se aproximavam cada vez mais de uma reta T, que Fermat chamou de reta tangente no ponto P. Essas ideias foram em seguida aperfeiçoadas por Leibniz e Newton, com conceitos de limite. Hoje em dia, a ideia de derivada é usada para medir taxas de variações em uma determinada função, e como você já deve ter visto, é bastante usada em problemas de otimização, no qual se usa as derivadas para obter a maximização ou a minimização de um determinado fenômeno. Agora vamos mostrar algumas das diversas aplicações das derivadas em áreas distintas. A aplicação na física. Entre as mais variadas aplicações das derivadas na física, nós iríamos abordar sobre a mais comum, e que provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre. Estaremos falando sobre a arrancada, também conhecida como sobreaceleração. No entanto, primeiro temos que entender o que seria a aceleração média. Bem, a aceleração média de um corpo é uma grandeza que reflete a variação de velocidade de um corpo, por um intervalo de tempo, podendo ser calculada pela seguinte expressão, sendo a aceleração média igual à variação de velocidade sobre o tempo. Portanto, podemos calcular a arrancada de um corpo, que seria a sua variação de aceleração, derivando a aceleração em função do tempo, ou então calculando a segunda derivada da velocidade e até mesmo calculando a terceira derivada da posição. Dado que a aceleração é uma grandeza vetorial, a arrancada também é. Aplicação na engenharia elétrica. As derivadas são aplicadas em diversas engenharias. Porém, tomando como base a engenharia elétrica, pode-se observar um dos principais usos do cálculo de derivadas, que é para a medição de grandezas elétricas, como por exemplo, uma corrente elétrica em um tempo instantâneo multiplicado pela indutância resulta na tensão em um determinado ponto de um circuito. Quando um gráfico é construído, podemos descobrir a inclinação da reta tangente por meio do cálculo de derivadas, e se igualarmos a zero, teremos o ponto de máximo e de mínimo ou de pontos críticos, e pode ser determinado também a uma taxa de variação, como de um campo elétrico em um sistema qualquer. Desta forma, os engenheiros eletricistas são agraciados por uma ferramenta matemática que os auxiliam em possíveis problemas de surtos nas instalações elétricas. Aplicação na biologia. Na área da biologia, podemos também citar uma aplicação das derivadas. As derivadas ajudam os biólogos a analisarem as taxas de variação média e instantânea de uma grandeza em função de outra. Ou seja, podemos descrever a variação populacional de uma cultura de bactérias em função do tempo transcorrido após a introdução de uma determinada toxina. Portanto, a partir do experimento realizado em T horas após a introdução da toxina, a população de bactérias foi estimada em P em função de T é igual a 34T mais 40 sobre T ao quadrado mais 5, onde T é medido em horas e P em milhões de bactérias. A razão entre a variação populacional ΔP durante as duas primeiras horas nos fornece um número chamado de taxa da variação média das duas primeiras horas, isto é, ΔP sobre ΔT, que vai dar 2 milhões de bactérias por hora. Aplicação na administração. Por fim, vamos mostrar como as derivadas funcionam na administração. Essas aplicações são fortemente ligadas com a economia, pois na maior parte das vezes são problemas que envolvem a minimização de custos ou a maximização de lucro. Na linguagem mais específica de administradores e economistas, o custo marginal, que é a variação do custo total de produção em função da quantidade unitária produzida, este é expresso através da derivada do custo total pela quantidade produzida, onde Cm é a função de custo marginal, Ct o custo total e Q a quantidade total produzida. Portanto,
ficou clara a importância do uso das derivadas no nosso cotidiano, bem como nos estudos matemáticos, como também em outras áreas do conhecimento. Ficamos por aqui com essa breve apresentação sobre a origem das derivadas e as aplicações. Bons estudos!